Olá, meu nome é Fernando Carneiro, sou farmacêutico bioquímico aqui do Banco de Olhos Regional de Londrina, o BOL. E hoje vamos falar um pouco na nossa aula sobre a seleção do potencial doador de globo ocular. Um tema bastante importante para todos nós que trabalhamos com a doação de globo ocular. Vou aproveitar este momento para mostrar o que seria este produto. Esse aqui é um frasco de conservante de córnea. Aqui tem uma solução especial que é para garantir a viabilidade da córnea até o momento do transplante. Esse produto tem 1 ano de validade pelo fabricante. E qual é o ponto aqui? Quando eu coloco a córnea aqui no banco de olhos, para que ela seja preservada, a validade é de 14 dias, ou seja, nós temos 2 semanas para transplantar este tecido. Mas qual é o ponto aqui? O mais importante é que neste momento em que a córnea é colocada neste conservante, este produto se torna um produto especial. Agora ele é um produto com finalidade terapêutica. Então a sua configuração foi alterada. Ele é um produto especial de acordo com a Anvisa. Então todo o objetivo da nossa aula é para que a gente chegue neste produto com qualidade e segurança para quem vai receber a córnea. Então o nosso objetivo hoje é adquirir conhecimentos então sobre esse tema da seleção de doador de globo ocular, de acordo com o checklist que o Banco de Olhos elaborou conforme a resolução da Anvisa, a 707 de 2022. E o público-alvo nosso são os enfermeiros, os médicos e toda a equipe assistencial que pode participar desse processo de seleção do potencial doador. Lembrando então que o profissional que é responsável pela triagem, ele tem um papel muito importante nesse processo. Ele é um protagonista, ou seja, ele assegura que todos os critérios médicos, éticos e legais sejam seguidos de maneira rigorosa, contribuindo então para as boas práticas na doação e no transplante da córnea. Então, o andamento deste processo de doação, com segurança, só é possível após a coleta e análise dos dados por este profissional. Então, a doação de tecidos oculares, ela envolve diversos documentos. Didaticamente, podemos dividir em 5 itens principais. O que nós vamos falar hoje é do item número 1, que é o checklist de seleção. Mas nós temos também o checklist de avaliação de Covid-19, a própria notificação de potencial doador em MO-PCR, que é padronizado pela Secretaria de Saúde do Paraná, o termo de autorização para a remoção de órgãos e tecidos e as cópias dos documentos de identidade das pessoas que se relacionam ao processo, que são o doador, o autorizante e as 2 testemunhas. Falando especificamente do checklist, ele é um documento bastante estratégico. Eu diria que por 3 itens principais. Ele auxilia o profissional a identificar os critérios de seleção de forma objetiva e clara. Ele orienta a entrevista familiar no sentido de aprofundar a coleta de informações e dos achados que vão surgindo. E também possibilita, de forma clara e conclusiva, a finalização da atividade de seleção, classificando então o nosso doador como apto ou inapto. Então esse é o nosso checklist que está aqui na tela, documento que foi padronizado pelo Banco de Olhos de Londrina, de acordo com os critérios da Anvisa e de uma maneira assim que possa facilitar e orientar esse trabalho de investigação que a gente fala, que é a triagem de potencial doador. Então, quais seriam as etapas de preenchimento? As 5 etapas principais. Etapa número 1 é o profissional colocar o nome do doador e a data em que está sendo feita essa triagem. O item 2 são a parte onde tem o quadro com os critérios de exclusão, onde a pessoa que está fazendo a triagem vai buscar essas informações junto ao prontuário médico, resultados de exame, com base na entrevista com a pessoa próxima ao doador que ela está fazendo esse contato, né? E no item 3, então, ele vai assinalando, à medida que essa entrevista vai acontecendo, ele vai fazendo um julgamento e avaliando se é sim ou não para cada um desses critérios.
Lembrando que a marcação de apenas um único item sim já vai colocar o potencial doador como inapto para o restante do processo de doação. Ou seja, se você detectar algum item marcado com sim, significa que aquele doador em potencial, ele não vai atender a todos os critérios da Anvisa, então ele fica considerado como inapto nessa situação. No final, então, o item número 4 é feito o julgamento como apto ou inapto e o profissional no item 5 vai assinar e colocar o seu carimbo de profissional aí da instituição. Lembrando mais uma vez que é um ponto muito importante esse. O responsável pela seleção, ele precisa obter essas informações sociais e clínicas sobre o paciente por meio da entrevista com uma pessoa próxima a ele. Muitas vezes, nem sempre é um familiar apenas, pode ser um amigo, ou cônjuge, ou talvez um outro parente, um primo, alguém que tenha um contato próximo e que saiba os hábitos de vida daquela pessoa. Isso é uma situação muito importante, porque nem sempre toda a informação que a gente precisa, ela vai estar no prontuário, nem nos exames, nem na evolução clínica. Muitas vezes as informações mais importantes podem vir da conversa com esse ente que é próximo ao potencial doador, principalmente porque essas informações sociais e hábitos de vida, normalmente é só quem tem um contato muito próximo que vai poder responder. E muitas vezes você pode tornar o potencial doador inapto exatamente em função dessa resposta que você pode conseguir dessa entrevista. E didaticamente, como que a gente divide esse checklist de seleção de acordo com a RDC? Nós elencamos 15 itens na maneira que foi estruturado na legislação para facilitar a nossa avaliação e o segmento aqui da aula. O item número 1 é exatamente sobre a causa da morte. Não à toa, ele é o primeiro item a ser avaliado quando se está diante de um potencial doador. Por quê? Se você não sabe qual foi a causa do óbito, é impossível prosseguir com o processo de seleção com segurança, porque a causa do óbito pode impactar os mais diversos motivos, inclusive causas infecciosas ou outros tipos de situações que vão invalidar a doação. Por isso, exatamente, a Anvisa colocou como critério número 1 que se avalie a causa da morte. Então, ele visa a segurança do receptor, garantindo que o tecido doado seja adequado e seguro para uso terapêutico. Nenhum tecido pode ser liberado sem o conhecimento da causa do óbito. Os casos de morte violenta e trauma que são encaminhados ao IML, eles são uma exceção nesse processo. Por quê? Se você conhece a cinemática do evento, ou a maneira que se desempenhou aquele fato, você consegue manter ele apto nesse aspecto da causa do óbito, mesmo que ela seja depois atestada finalmente pelo IML. Então não é motivo de descarte esses casos que são encaminhados para a IML nessa circunstância. Item 2 são as doenças malignas. Como que a Anvisa trata esse aspecto? É considerado um critério de exclusão quando se tem existência ou história de doença maligna ativa. Então, os pacientes com retinoblastoma, neoplasias hematológicas e tumores malignos no segmento anterior do olho é um descarte absoluto. Existe a possibilidade de doação para pacientes que tinham história de neoplasia? É até possível, mas desde que haja remissão completa dessa remissão há mais de 5 anos. Então, fora aquelas situações citadas ali pela Anvisa, a gente só consegue seguir com uma doação de globo ocular de um paciente que tem história de neoplasia se houver, então, a remissão completa há mais de 5 anos. O item 13, o próximo, agora vamos falar sobre risco de doenças causadas por prion, ou também chamada de demência progressiva rápida. Normalmente, é um item tratado com bastante rigor também pela Anvisa. Então, essas pessoas que têm diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob, ou a variante dela, ou com história familiar dessa doença, é um critério de exclusão. Da mesma maneira, as pessoas que têm demência progressiva rápida,
doenças neurodegenerativas, incluindo as de origem desconhecida, e ainda as pessoas que no passado fizeram tratamento com hormônio do crescimento de origem humana, antes daquele hormônio que é usado atualmente, que é o recombinante, o industrial que a gente fala. Então, no passado, essas pessoas que estiveram expostas a essa situação de hormônio derivado humano, né, e os receptores de córnea, esclera e dura mater, é uma exclusão absoluta pelo risco da doença priônica. E para finalizar a parte que se relaciona ao prion, também a pessoa, o indivíduo que recebeu órgão sólido na sua vida, ele é excluído para sempre para doação. E as pessoas submetidas ao xenotransplante, que é aquele feito entre espécies diferentes. Sobre os receptores de outros tecidos, a agência faz uma ressalva. Existe a possibilidade da doação para os indivíduos que receberam, por exemplo, válvula cardíaca, enxerto ósseo e outros tecidos há mais de 6 meses, exceto, e aí é importante, se ele recebeu córnea, esclera, dura mater, exclusão. Se era órgãos sólidos, exclusão também. E se era de um xenotransplante, é outro critério de exclusão. Pode parecer um pouco confuso esse item número 4. Então nós fizemos um quadro resumo para deixar bem explícito essa situação da triagem que envolve a questão de órgãos e tecidos. Então vamos lá. O potencial doador, em algum momento da vida, ele recebeu tecido para uso terapêutico. Você tem que avaliar o quê? É de origem humana ou animal? Se for de origem humana, a menos de 6 meses é descarte. Se é superior a esse intervalo de tempo, aí é possível a continuidade do processo. Ou, se esse tecido for de origem animal, ele vai se enquadrar no xenotransplante. Aí é descarte absoluto, independente do prazo de recebimento. Exemplos que nós temos encontrado no banco de olhos. Receptores de válvula cardíaca de origem bovina, por exemplo, é considerado xenotransplante, descarte absoluto. Pessoas que fizeram tratamento odontológico receberam enxerto ósseo de origem bovina, da mesma maneira, enquadra nessa situação do xenotransplante e é descarte absoluto. O que é importante, então, a gente saber no momento da entrevista? Se o familiar sinalizar que o ente falecido fez um tratamento odontológico, isso vai nos despertar para aprofundar o achado nessa entrevista. Precisa saber que tipo de tratamento ele fez, se envolveu enxerto ósseo ou não. Na dúvida, o que eu faço? O que a gente orienta? O descarte. Da mesma maneira, a pessoa foi internada para fazer o recebimento de uma válvula cardíaca, a gente também precisa saber a origem, precisa entrar em contato, se não foi na mesma instituição que fez, precisa tentar entrar em contato com a instituição de origem, saber qual foi o material utilizado. Isso é muito importante e é uma situação que é bastante frequente da gente encontrar isso nos prontuários dos nossos doadores. Agora vamos falar um pouco do item número 5, que é com relação à infecção sistêmica não controlada. Lembrando que é um caso, assim, que diariamente a gente se depara com essa situação, com esse tipo de envolvimento na triagem lá no banco de olhos. A agência, a Anvisa, considera exclusão absoluta de todo doador que esteja nessa situação de infecção sistêmica não controlada. Lembrando que ela não menciona explicitamente a palavra sepse, mas a gente sabe que quais seriam as situações que podem levar a esse quadro de infecção não controlada? A própria sepse, os casos de bacteremia, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, choque séptico e outros casos. Esse item, até pela complexidade dele, no programa de educação continuada que nós estamos abrindo aqui hoje, provavelmente será um item que vai merecer uma aula específica para aprofundar e tirar as dúvidas até dos profissionais com relação a esse tema aqui, porque praticamente 99% dos nossos doadores, eles estão em hospitais, então a questão da infecção, ela é assim, diária, isso está sempre envolvendo, impactando esses casos. Então é importante a gente até aprofundar depois esse assunto e a discussão.
E quais seriam, então, outras situações que podem sugerir a infecção não controlada, né? O que a gente precisa ficar atento? Pacientes que estão internados vários dias em UTI ou sob ventilação mecânica, pacientes que têm diabetes, estão recebendo terapia com altas doses de corticoide, que têm em estado de desnutrição, que apresentam doenças ou condições respiratórias crônicas também. Lembrando que a infecção não controlada é um diagnóstico determinado pelo profissional médico, responsável pelo paciente. Então, é importante que esse profissional também seja envolvido na questão da triagem do potencial doador. Falando agora sobre o item número 6, com relação à amostra de sangue e onde vai impactar essa questão. Pacientes hemodiluídos, eles são considerados um critério de descarte se você não possuir uma amostra prévia disponível. Por que isso é importante? A gente precisa lembrar que toda doação de globo ocular, ela precisa ter também a coleta da amostra de sangue disponível para fazer a sorologia obrigatória. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente por que é importante essa questão desses marcadores sorológicos. Então, essa amostra, ela precisa ser validada pelo hospital de origem onde o paciente que foi a óbito está internado. E como isso é feito? Isso é feito mediante o preenchimento de um documento que é o cálculo de hemodiluição. Qual é a finalidade deste documento? É avaliar todos os volumes que esse paciente recebeu, dependendo do tipo de volume, na última hora antes do óbito ou até as últimas 48 horas, dependendo do tipo de produto. Isso é feito para você garantir que aquela curva de antígenos e anticorpos que ela tenha no soro está preservada. Ou melhor dizendo, se o volume que ela recebeu não foi suficiente para diluir esses antígenos e anticorpos que poderiam impactar depois no exame sorológico a ser realizado. Então, assim, é fundamental realizar um cálculo com bastante precisão e qualidade, considerar todos os volumes que foram recebidos. E dependendo desse resultado que é feito no cálculo, você já vai considerar o doador como inapto, se você não tiver uma amostra prévia disponível. Então, a orientação que a gente faz é, percebeu que o potencial doador está hemodiluído, verifique se há disponibilidade de uma outra amostra antes dos volumes que foram infundidos, ou seja, a amostra prévia. Lembrando que nessa situação, se você utilizar uma amostra prévia, você terá que fazer um novo cálculo de hemodiluição referente à data e horário daquela amostra que foi coletada, porque aí já vai ser um outro cenário. Aí, outros critérios de exclusão também. Temos a síndrome de Rye, a raiva e a rubéola congênita. Essas patologias também são descarte absoluto. Assim como o potencial doador que tem história ou fatores de risco para o HIV, as hepatites B e C e o HTLV 1 e 2. Também é exclusão absoluta. A família relatou que o paciente teve uma hepatite no passado, não sabe exatamente qual é, já acende a luz amarela de alerta para a possibilidade de descarte só por esse relato da família. Porque a legislação fala história e dados clínicos, então um ou outro achado já vai impactar negativamente na continuidade do processo. As tatuagens, os piercings e a maquiagem definitiva também é um descarte absoluto, mas aqui nós temos um prazo estabelecido pela Anvisa. Se isso ocorrer a menos de 12 meses do óbito, é um critério de exclusão. Lembrando que a agência faz uma ressalva sobre a possibilidade dessa tatuagem, do piercing colocado num estúdio com licença sanitária e tudo mais, seria possível continuar com o processo. Mas aqui no banco de olhos, a nossa equipe médica de responsáveis técnicos determinou assim, para evitar a gente entrar no mérito da discussão, se o estúdio tinha ou não requisito legal para atuar, a gente prefere ir pelo rigor máximo. Então, a gente usa como bloqueio 12 meses de intervalo antes do óbito. Esses procedimentos realizados abaixo desse período, a gente considera, então, como descarte. Assim como o usuário de drogas ilícitas injetáveis. Na dúvida, é sempre exclusão.
Lembrando que aqui não tem uma janela temporal a ser avaliada. Qualquer menção da família ou do doente mais próximo, dizendo que a pessoa tem histórico de uso de droga injetável, é descarte absoluto, pessoal. Não é considerado o tempo que a pessoa fez uso dessa substância ilícita. E aqui nós temos na nossa aula uma imagem do membro superior de um potencial doador que foi inapto no hospital de origem, porque o profissional que estava fazendo a triagem, o enfermeiro no caso, quando ficou sabendo que a pessoa tinha uma história de envolvimento com droga injetável, foi fazer a avaliação, fazer o exame físico no corpo que fala. E imediatamente ela detectou exatamente os achados que comprovavam o uso recente de droga injetável. Até ligou para nós no banco de olhos, relatando a história, e a gente ficou bastante satisfeito em saber que a pessoa que havia já feito um curso com a gente, aqui no banco de olhos, ela estava preparada para detectar esse achado. Então, ela deixou o potencial doador inapto exatamente por conta desse achado físico durante a avaliação do corpo e já interrompeu o processo de segmento para doação de globo. Agora o item 11, ele se refere à prática sexual de risco nos últimos 6 meses. Aqui tem várias situações que estariam englobadas nesse item, que tudo aquilo que foi realizado assim como uma janela temporal de 6 meses antes do óbito vai ser descarte. Se for a mais que isso, pode seguir com o processo. Então, o que seria essa prática sexual de risco conforme a Anvisa? É o sexo em troca de dinheiro ou drogas, as pessoas que foram vítimas de violência sexual, se relacionaram com pessoas portadoras da infecção pelo HIV, hepatite B e C ou outra infecção de transmissão sexual ou sanguínea, os pacientes que estão em terapia renal substitutiva crônica nos últimos 6 meses também, aqueles que receberam medicamentos hemoderivados, os que tiveram histórico de detenção ou prisão por mais que 72 horas consecutivas em 6 meses também é descarte, e aqueles que se relacionam com parceiros ou parceiras ocasionais ou desconhecidos em menos de 6 meses do óbito também é descarte. Então, reforçando, a detenção por prazo superior a 72 horas nos últimos 6 meses é inaptidão para doar. E agora, sobre as infecções recentes do paciente em avaliação, existem alguns períodos de inaptidão que são abordados tanto por nota técnica da Anvisa, pela Coordenação do Sistema Nacional de Transplantes, como por portaria do próprio Ministério da Saúde. Como são situações até frequentes, a gente costuma fazer essa ressalva e alerta, e também isso existe no nosso checklist. Então, a infecção por Covid-19, a menos de 10 dias do óbito, inapta a pessoa para doação. Assim como dengue, chikungunya e zika, a menos de 29 dias também, a menos de 29 dias da regressão completa dos sintomas, que fique bem claro. E a febre amarela, com menos de 6 meses de recuperação completa, também inabilita para doação. E as vacinas? Como é que a gente pode avaliar a questão vacinal do indivíduo? As vacinas para a Covid-19 nós temos várias, cada uma com um período específico. A Coronavac, 48 horas de bloqueio, AstraZeneca, Pfizer, Janssen e Moderna, 7 dias. Vacina para dengue, 30 dias de inaptidão, se for utilizado vírus vivo atenuado. A da gripe são apenas 48 horas, se for micro-organismo inativado, toxoides ou a recombinante. E a febre amarela, como é que ela é? Febre amarela está dizendo na nota técnica que são 4 semanas de bloqueio para doação. E agora, para finalizar a nossa aula, vamos falar um pouco dos critérios de exclusão adicionais do banco de olhos. Existem 3 situações adicionais que a gente orienta que seja feita a avaliação para a gente poder fechar essa questão da triagem. Então, para nós, o primeiro critério é assim, paciente com infecção ativa, aí é tudo junto, tá? Infecção ativa em assistência de via aérea artificial por 7 dias ou mais
e em uso de 3 ou mais antimicrobianos, tudo ao mesmo tempo, é para considerar o indivíduo inapto para doação. Ou a outra situação, aqueles pacientes que são colonizados por micro-organismos CR, PR ou MR. E também aquela situação onde você tem resultado de hemocultura positiva, mesmo que parcial, ou seja, o indivíduo tem uma amostra coletada para hemocultura, a gente sabe que a hemocultura leva alguns dias para finalizar, mas de repente no segundo dia de incubação o laboratório informa que está crescendo o micro-organismo. Para nós essa situação já é considerada também outro motivo para descarte. Então como que ficaria depois que você passa o checklist? Depois que você avalia os dados de prontuário, os dados de exame, as evoluções clínicas, conversa com o familiar, termina de fazer todo aquele preenchimento do documento, você vai chegar no final dele para concluir se o potencial doador então ele é apto, todos os itens assinalados como não, ou inapto. Você conseguiu levantar um indício que inaptou ele, você marcou um sim pelo menos e inviabilizou a doação. Então o grande objetivo do nosso documento é trazer um norte, uma linha de raciocínio clara e orientada para que você no final consiga dizer se ele é apto ou não para doação. Lembrando sempre que o objetivo final do trabalho do banco de olhos é poder oferecer para quem está precisando voltar a enxergar uma córnea com qualidade e segurança. Agora, para chegar neste produto que a gente falou no começo da aula, com segurança, é fundamental o quê? Uma triagem clínica, social e médica muito bem feita, muito bem conduzida, porque ela é a mola mestra de todo esse processo nosso. Ou seja, a doação começou lá no hospital de origem. E o documento fundamental é esse checklist de seleção, que ele vai oportunizar a conclusão do processo com segurança e clareza. Então, a gente, quando recebe uma doação no banco de olhos, recebe o globo ocular, recebe a amostra de sangue, vai fazer a conferência, a verificação do material, recebe aquele conjunto de informações clínicas que veio, o exame físico, a entrevista, o checklist, nós conferimos todas essas documentações e os materiais biológicos. O que dá segurança para nós? O que garante a rastreabilidade do processo? É a parte de avaliação, de valoração do potencial bem feita com critério claro e muito rigoroso. E isso é que dá segurança para continuar o nosso processo e oferecer então um tecido de qualidade. Então, finalizando a avaliação, o profissional aqui no final do checklist conclui a avaliação como apto ou inapto, assina e carimba. Lembrando sempre que a triagem de seleção dos doadores é uma atividade primordial e crítica no processo da doação de tecidos. Ela impacta as atividades de trabalho no banco de olhos, como nós já falamos. Quando realizada com conhecimento e comprometimento ético e científico, permite minimizar o risco de transmissão de agente infeccioso ou doença ao receptor. Então, os profissionais envolvidos com a triagem, lembrando mais uma vez, eles possuem o papel de protagonistas nesse contexto, contribuindo para a garantia de qualidade e de segurança dos tecidos que serão disponibilizados para uso terapêutico. Muito obrigado.